Eu perguntei qual é o maior desmatamento da história do Brasil. Qual foi o ano? Tá. Qual foi o ano? A gente não tem toda a série histórica, obviamente o desmatamento lá no começo foi muito maior. Qual foi mas o ano? Ano em que Vamos a gente teve, se eu não me engano, foi o de 2004, com o maior 2005. desmatamento. Quem era o presidente da República? Era o presidente Lula. E Desde quem era a então, ministra do Meio Ambiente? caiu 75%. Não, só para responder. Eu quero ver se você vai falar. Quem era a ministra do Meio Ambiente? Eu entendo o seu nervosismo, Quem era a mas ministra? deixa eu responder Responde, inteiro. quem era a ministra? A ministra era a Marina Silva. E o que Isso, aconteceu? vamos lá. Depois Maior desse desmatamento da pico de história no governo desmatamento... do Lula e com a Marina Não, agora eu Silva. respondo, ele fez uma pergunta. A gente viu um pico de desmatamento em 2004, o desmatamento a partir dali caiu 75% e a gente veio numa atuada grande de combate ao desmatamento. A partir de 2017 começou a subir o desmatamento 2012, no Brasil. você tá errada. A partir de Checa os dados 2017 aí. começou a subir o desmatamento no Brasil e aí o pico da última década foi justamente na gestão dele. Então a gente tem um período anterior que é muito essa conscientização que aconteceu com o mundo de queda de desmatamento. Na hora que ele entra, começou um pouquinho antes dele entrar, mas na hora que ele entra Já tem um aumento Eu fiz uma abrupto. pergunta só para você responder basicamente. É que a resposta completa no incomoda. final você fazer a pergunta, mas tudo bem. É que ele gosta de fazer a pergunta, mas Não, gosta mas da é que ela resposta. fala um fato e Não, mas a gente não pode quer, também, não quer ajuda a responder. gente, os dois ajudam. Quando eu onde eles pergunto quem pesquisam- era o ministro, ela fala assim, a ministra. Era, não fala o nome Marina mas eu Silva. falei Marina Silva. Não, E você depois, não queria justamente falar. da atuação dela, uma queda de 75% Os 2 no anos, desmatamento. então, vamos lá, vamos ver Mas se só você... uma coisa, enquanto isso eles pesquisarem, onde eles acham isso? Onde eles Ué, é podem só achar? entrar na É só série colocar histórica de qual foi desmatamento. o maior desmatamento da década. Ah, da década, tá bom. Foi, Então, o foi maior 2020 desmatamento com do o Salles. Brasil... E você quer que procure o que? Da história? Não, pode pegar os últimos 20 anos. Tá. Vamos ver qual foi Vou o maior levantar. desmatamento. E também o menor número de multas do que ela IBAMA começou a nos últimos falar 20 anos que foi na subiu em gestão, 2017, depois que não é entrou. verdade. Subiu. Então vamos lá, para a turma Tá, entender. então vamos lá. O maior desmatamento do Brasil foi no governo do PT, com a Marina Silva ministra, 2004 e 2005. 2 anos de Dona Marina Silva ministra, 2 anos de Lula presidente. 28 mil quilômetros. Ele só não respondeu da corrupção. Aí depois eu quero Não, que eu vou ele responder o responda, que você tá quiser, bom? não tem problema. Só pra não Vou escapar. responder o que você quiser. Aliás, vou entrar no assunto desses 2 inquéritos ridículos, Tá bom, obrigada. começados por 2 petistas. Tá. Um, inclusive, que é candidato. Todo mundo que acusa ele é petista. Não, Mas o vamos cara lá. que é candidato. Ele não era foi... candidato Não, na vamos época. por partes. Primeiro, Não, essa vamos- questão, depois a gente vai... É que ela não deixa eu responder, porque Calma, a agora gente eu preciso. Não, eu desmente só quero a que ele responda narrativa sobre da corrupção. Tabata. Pra mim é muito A importante. gente desmente a narrativa da Tabata, que ela fala que eu tô nervoso, mas ela faz essa vozinha de menininha. A minha vozinha incomoda muito Não os é que bolsonaristas. incomoda, é A que- Zoe é é que é campeã mentira. de falar sobre É minha mentira. fala mansa. Eu Vamos fiquei lá, então, feliz. Qual o ponto primeiro? Vamos falar Ponto sobre número 1, desmatamento. Corrupção. Vamos lá, Não, vou pode chegar na ser. Quem corrupção. não terminou do... Vamos lá, desmatamento. Auge de desmatamento. Marina Silva, ministra. Presidente, Lula. Quantos mil quilômetros? 28 mil quilômetros quadrados. Quanto é isso em relação ao do Salles e do Bolsonaro e tal? O dobro. O dobro de desmatamento anual do que esse ano passado, que foi 13 mil, foi no governo do PT. Esse ano passado, 13 mil. Governo do senhor Lula e da dona Marina Silva, 28 mil em 2004, 27 mil alguma coisa, 28 mil em 2005. Portanto, o dobro... E plano para diminuir isso... Então, vamos Pergunta só... pra ele o que aconteceu depois. Vamos pontuar. Aí reduziu-se o desmatamento para 4 mil. Vamos lá, anota aí para não errar mais. Reduziu-se para 4 mil até 2012. De 2005 em diante. Isso, 2005 até 2012. Tá. Reduziu Durante esse mesmo. governo. Eu não faço essa resposta meio com a voz baixa para ninguém ouvir. Nem Baixou eu. realmente o desmatamento de 2005 para 2012. Em 2012, governo do PT também começa a subir tudo de novo. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 17, 18, 19, até 2022, o 21. Esse ano caiu um pouco. Então, qual é a... Que ano que foi o pico, depois que começou a subir de novo? Ah, bom, o pico, se está subindo até agora, cada ano que vier, é sempre o pico. Agora que Foi esse ano ou ano passado? O maior pico da década, Não, depois mas de é que 10 você anos, fala foi da na década gestão para esconder dele. a Marina Silva, Não é para que foi o esconder. dobro. O Brasil, aí é você que tá pegando aqui, Não, é a minha vez de todo. responder, depois você Deixa eu fala. terminar. Tá bom, Deixa eu tá bom. responder, depois você fala o que você quiser. Responde. O maior pico foi a Marina Silva, que você não quer falar e fala a ministra e não fala o nome da ministra. Foi a Marina Silva, teve o maior desmatamento da história, em 2 anos do governo dela. 2, do Lula. E a atuação dela produziu a maior Pera aí, queda. deixa eu falar. Caiu até 2012? Sim, caiu, é verdade. E em 2012 voltou a subir, ainda no governo do PT. E sabe qual é a explicação por que é isso? Porque a Marina Silva, que é odiada no Acre, de onde ela é, odiada, ela no Acre não se elege nem síndica de prédio. Ela veio ser candidata a deputada federal aqui em São Paulo, porque no Acre ela não se elege nem vereadora de Rio Branco.
Porque todo mundo sabe que o discurso dela é uma fraude. É um discurso todo bonitinho, não sei o quê, mas não tem consistência. Porque não cuidou das pessoas na Amazônia. Se você não cuida das pessoas na Amazônia, as pessoas continuam na miséria, continuam pobres e continuam tendo que buscar uma alternativa para sobreviver. E ao contrário das pessoas das cidades que conseguem bico de um monte de coisa, na Amazônia, o pessoal que não tem como sobreviver, a Amazônia é uma área do tamanho da Europa, que tem a maior riqueza natural do mundo, água doce, madeira, biodiversidade, ouro, gás, minério de ferro, petróleo, diamante, tudo. A maior riqueza natural do Brasil e, quiçá, do mundo está na Amazônia, porém o pior IDH do Brasil, o pior IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, está na Amazônia. Por quê? Porque este discursinho furado da esquerda caviar, que dá dinheiro para suas ONGs, para suas pesquisas acadêmicas, para suas viagens para o exterior, para falar na COP lá em Paris, em Londres, em Nova York, não cuida das pessoas. A Marina Silva não cuidou e nenhum governo do PT cuidou. Bom, agora, com relação ao que você falou no negócio da madeira, eu não tenho problema nenhum em falar disso. O que aconteceu? São dois casos, dois delegados petistas. Saraiva, que hoje é candidato a deputado federal no Rio de Janeiro, do PSB, seu partido. Amiguinho, foi braço direito da Marina Silva, tudo ligado com a esquerda e tudo mais. E o outro é um outro delegado também de esquerda, que agora esqueci o nome, que também é petista. Os dois... Que coincidência, né? Pois é, dois petistas. Você fala que o governo Bolsonaro... Todo mundo que te acusa é petista. Não é governo petista, é que os dois são conhecidos na Polícia Federal como petistas. Os dois. Conhecidos. São reconhecidos e conhecidos. E o que acontece nos dois casos? No caso número 1 do Saraiva, que você diz que foi a maior apreensão da história, foi a maior arbitrariedade da história. Porque você vai... E eu não estou defendendo nada de ilegal. Só que ao contrário do que você está dizendo... O que aconteceu é o seguinte, existe uma regra no direito que chama-se devido processo legal. Ampla defesa, contraditório, presunção de inocência. Você não vai numa atividade econômica, como ele fez, e rotula toda esta atividade como ilegal per se. A atividade não é ilegal. Você pode ter pessoas que fazem coisas ilegais. É muito diferente. Você dizer que o manejo florestal... é ilegal? Não, ele não é ilegal. O manejo florestal é a maneira que você faz, inclusive para preservar a floresta. Você tira em cada área, você divide a propriedade em diferentes áreas, maneja aquela área num ano e fica 20 anos sem mexer. No ano seguinte faz em outra e assim faz em outra. Esta é a atividade de manejo florestal. Então, a minha postura não foi de defender pessoa A, B ou C. Foi simplesmente dizer, não vai rotular o setor de manejo florestal como todo ele sendo criminoso e fazer toda uma retaliação a um setor inteiro porque você não gosta de um determinado setor. Você quer que todo o setor vá à falência porque tem uma visão equivocada de que sinônimo de conservação é congelamento absoluto. Não é. Não é. E o que nós fizemos não foi defender nem A, nem B, nem C. Foi dizer, cumpra-se... Não foi, eu não tenho defesa nenhuma na Polícia Federal. Mas a justiça vai dizer o que aconteceu. Você sabe por que o pessoal foi afastado? Porque saiu dando entrevista torto e a direito por aí, falando um monte de bobagem, sem ordem dos superiores. Existe uma hierarquia na Polícia Federal. Aliás, deve haver, como em qualquer instituição. O outro caso, então, mais gritante ainda. Porque você falou que a madeira chegou nos Estados Unidos sem papel e tudo mais. O que acontece no IBAMA? O que aconteceu, na verdade? E eu fiquei sabendo dessa história pelos jornais, quando esse assunto veio à tona. Porque, ao contrário do que você está dizendo, a decisão foi tomada e foi corretamente tomada pelo presidente do IBAMA, não foi por mim. E o presidente do IBAMA tomou a decisão correta. Qual foi a decisão? Quando começou, havia uma regra para você exportar madeira para o exterior. No sistema de conferência, você tinha material e tudo mais. Que obedecia a regras, inclusive, relativas ao plano de manejo e o inventário florestal, que é você fazer um levantamento do que tem, pede uma autorização específica, corta esta madeira sobre a qual tem autorização, processa a madeira, ou seja, transforma em chapas, em deck, em prancha, e seja lá no que for. Isto acompanha um documento, esse documento vai lá para fora. O que havia lá atrás, antigamente? Esta competência de fiscalização era dos órgãos federais. Depois que veio o Código Florestal e que atribuiu essa competência aos estados fazer o inventário florestal e tudo mais, o governo federal, o que ele passou a ser? Um gestor do sistema e não mais um realizador direto dessa atividade. Acontece que a norma antiga, anterior ao Código Florestal, se eu não estou enganado, de 2009, o Código Florestal 2012,
Esta norma nunca foi revogada, embora tenha deixado de ser aplicada. O próprio IBAMA não aplicava esta norma. Tá? Então, o que fez o presidente do IBAMA? Simplesmente reconheceu, através de uma portaria dele próprio, presidente da portaria, não, um despacho, dizendo o seguinte: olha, em 2021, ou 2020, não lembro agora, ele reconhece que a referida norma, por ser anterior ao Código Florestal, não se aplicava mais. Como, de fato, todo o IBAMA, os técnicos do IBAMA, desde 2012 não aplicavam mais a norma. Então, ele simplesmente reconheceu de direito uma situação que já acontecia de fato e acontecia há 8 anos. Ele teve a coragem e a precisão técnica em fazer algo que já deveria ter sido feito. Porém, como todos os xiitas ambientais ficam fazendo patrulhamento ideológico em cima dos órgãos ambientais, as pessoas, os próprios técnicos do IBAMA, hesitam em assinar coisas óbvias, porque tem medo de retaliação. E ele, que é uma pessoa correta, tecnicamente super preparado, é um procurador da AGU, ele falou: olha, esta é a medida correta. Reconhecer que referida norma, anterior ao Código Florestal, foi derrogada. E ele reconheceu isso, nada mais. Então, quando os Estados Unidos perguntou a ele por que a carga X não está com o documento Y que a lei de 2009 prevê, o que ele respondeu? Olha, esta lei de 2009 não se aplica mais. A lei desde 2012 é outra. A lei atual é o Código Florestal, cuja aplicação compete aos estados. Ele não mudou uma situação. Ele simplesmente explicou para que todo o setor florestal brasileiro não fosse penalizado por uma determinada norma que já não existia há 8 anos no mundo real. Terminou? Então, eu estou só dando a explicação técnica. Só a questão do tempo. Mas só avisa pra gente quando tá faltando 1 minuto e 30 segundos. Tá? Ele passou do tempo? Passou, então... Foi só uma explicação técnica para não ficar a narrativa de que fez coisa errada. Não, ele não fez nada errado. Ele fez um negócio correto tecnicamente. E eu quero ver quem vai derrubar tecnicamente a decisão dele. Porque a decisão dele está correta. Não foi por ordem minha. Eu fiquei sabendo desse caso pela imprensa. Mas o que ele fez está correto. E isso tudo vai ser reconhecido a tempo e a hora. Infelizmente, as ações dessa petistada toda impregnada aí em determinados órgãos vai criando um reboliço em órgãos da imprensa, que muitos deles também estão aparelhados pela esquerda caviar aí, que vive muito bem, obrigado, mas faz discursinho leve. Essa turma fica propagando mentira.